Internacionalistas do mundo, univos, eu sou Jaú e eu achava que diplomacia cultural tinha a ver em fazer temaki de Doritos, mas pelo jeito não é. Eu estou aqui novamente com meus amigos Leonardo e Enzo. Digam oi. Bem-vindos, ouvintes. Espero que hoje vocês entendam a importância de discutir cultura nas RI, não é mesmo, neorrealistas? Bom, fica a dica aí para vocês. Bom, sejam bem-vindos a mais um Pode Rir e hoje o programa está novamente com um convidado, mais do que especial, como sempre. Isso aí, meu amigo Enzo. O tema de hoje, como deu para perceber, é diplomacia cultural. E para isso a gente chamou uma pessoa que estuda a área. Com vocês, aquele que não brinca mais de Lego, mas adora um construtivismo, Flávio Oliveira. Diga oi. Olá, gente, boa noite. E se é para fazer referência à cultura aqui, vai uma frase de filme. Não somos aquilo que sonhávamos ser, mas estamos indo bem. Bom, e antes da gente entrar no nosso importantíssimo assunto, eu gostaria de pedir para o Flávio que se apresentasse um pouco, falasse um pouco da sua formação, de como chegou na área da diplomacia cultural, falasse um pouco para a gente poder conhecer seu histórico. Então, eu comecei a estudar Relações Internacionais na Universidade Católica de Petrópolis, e aí eu tive a sorte de ter dois professores que estudam cultura de uma forma ou de outra. O meu orientador, o professor Leandro Gavião, ele é colunista do Diplomatique. Ele tem um artigo excelente sobre Game of Thrones e ciência política. Então, a partir daí, a partir de eu começar a estudar China e me interessar por cultura, eu acabei decidindo que diplomacia cultural era a área para eu seguir na monografia. Hoje, eu sou mestrando em Segurança Internacional e Defesa na Escola Superior de Guerra, então totalmente diferente, mas, ao mesmo tempo, eu estudo aqui segurança ontológica, narrativa, discursos, traumas, e também sou membro do grupo de estudos em cultura oriental da Universidade Estadual de Londrina, né? Estudando principalmente confucionismo, cultura chinesa e diplomacia cultural. Então, minha carreira lá meio maluca, assim, de estar envolvido em diversas áreas, mas, por fim, diplomacia cultural na graduação foi a que eu acabei escolhendo, né? E, além disso, um grande amigo meu, um grande professor meu, o Thiago Salles, ele é doutorando agora na UERJ e ele estuda samba e diplomacia cultural. Então, é também um ponto interessante que me trouxe para cá. Bom, com essa ótima apresentação do Flávio, a gente queria começar pedindo então, para a gente introduzir de vez a nossa temática, que você desse um panorama sobre o entendimento de cultura que você tem e depois, né, portanto, o que seria diplomacia cultural, dar uma perpassada sobre isso para a gente começar a introduzir a temática já. Claro. Primeiro, definir cultura eu acho um problema tanto epistemológico quanto um problema de narrativa, principalmente aqui nas RI. O que eu busco quando eu falo de cultura é, primeiro, trabalhar uma cultura que não seja evolutiva, ou seja, que não tenha um ponto que seja uma cultura que seja inferior à outra. Então, isso eu acho um caráter importante. Então, para mim, cultura acaba sendo justamente um complexo que inclui tanto conhecimentos, quanto crenças, quanto arte, quanto a moral, quanto costumes, quanto qualquer capacidade e hábito de um povo ou de uma sociedade adquirido ao longo da história, o que é uma concepção muito genérica, né, e muito ampla. Mas, ao mesmo tempo, uma concepção assim permite com que a gente faça análise tanto de políticas externas e de diplomacia, quanto a gente faça análises como essa do meu professor sobre Game of Thrones, ou sobre filmes, ou sobre livros, no âmbito das relações internacionais, né? E aí, a cultura, pra gente aqui nas RI, eu acho que ela tem um caráter muito importante, porque ela acaba sendo uma narrativa fundamental tanto para as teorias, né, para as teorias de RI, quanto para as políticas, né? Então, o que a gente entende como narrativa, e aí eu coloco narrativa como uma extensão da cultura, como justamente um gap, né? A narrativa é algo que cumpre um gap, né, entre
o mundo que vemos e a nossa identidade, sabe? Então, a nossa cultura e o que a gente constrói de narrativa a partir disso é o que também constrói a nossa identidade, é o que constrói o nosso próprio nacionalismo, né? Então, a cultura, assim, pra gente, eu acho algo fundamental. E qual que foi a segunda parte? Porque eu me perdi na cultura. Não, sem problemas. Então, o que seria, né, nesse entendimento, a partir da sua monografia e tal, a diplomacia cultural? E depois Claro. o Léo tem alguns comentários. A diplomacia cultural, então, ela acaba servindo como um instrumento do Estado de se colocar no mundo e de realizar seus objetivos, tanto políticos quanto comerciais e econômicos, né? Então, e aqui eu estou usando uma definição meio ampla do grande Edgar Teles Ribeiro, diplomata brasileiro, tudo. Tem um livro fundamental sobre isso, sobre diplomacia cultural, que é justamente a diplomacia cultural é um instrumento político de alcançar os objetivos, sabe? Então, nessa definição, se a gente for parar em RI, assim, para as teorias de RI, a gente acaba percebendo como que ela se parece um pouco com a teoria da interdependência complexa, né? Da cultura como uma low politic, né? Que serve como base para as high politics, né? Então, a diplomacia cultural genericamente é isso. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente acaba entrando em análises mais aprofundadas, a diplomacia cultural ela ganha outros espaços, né? Então, ela ganha, por exemplo, um caráter de diplomacia pública, ou seja, de importância dessa cultura para a promoção do desenvolvimento, ou, citando um cara que muita gente não gosta aqui nas RI, mas nesse estudo é principal, o Nye. Se a gente trabalhar soft power, a gente entende cultura também como um elemento de poder, né? Então, tanto poder de convencimento, quanto poder de atração de investimentos, ou de, por exemplo, construção de relações, né? E aí, aqui para os nossos amados construtivistas, isso é fundamental. Bom, você falou um pouco sobre a importância da cultura dentro das RI, e é interessante pensar como isso não foi uma realidade por muito tempo, né? As relações internacionais realmente começaram com essa visão de cultura sendo um subassunto, assim, e hoje em dia eu acho que pouquíssimas pessoas realmente conseguem, ainda tem essa mentalidade de separar, ou quando, e antes de entrar realmente nos debates sobre cultura, ela também era usada muitas vezes como modo pejorativo. Então a gente tem até o próprio Huntington trazendo que ela seria a causa dos futuros embates dentro da sociedade. Então é muito interessante ver como a cultura ela se tornou hoje um tema muito importante para as RI, mas que por muito tempo ou ela foi demonizada ou ela foi deixada completamente de lado. Nem sempre foi essa realidade que a gente vive hoje em dia de realmente considerar cultura, considerar identidade, considerar a tradição justamente para falar sobre política internacional. Pois é, e eu acho interessante, ao mesmo tempo que ela não aparece nas teorias de RI no início, ela até aparece, mas aparece com um papel muito secundário, nas relações em si, né, na parte prática, ela já acontece de muito antes, né? A gente tem, por exemplo, a criação das feiras mundiais, que data de 1700 e pouco, a gente tem os institutos culturais também, que datam dessa época. Então, a cultura ela sempre foi um elemento, querendo ou não, de importância, né? Então, até porque a cultura faz parte da constituição do próprio ser humano, né? E da própria humanidade. Então, ela não pode ser deixada de lado como um fator não importante, né? Mas eu acho que a partir justamente de quando a gente começa a pensar a identidade, começa a pensar esses elementos que rompem a caixa preta do realismo, né, que a cultura acaba ganhando mais espaço nas RI. Bom, você falou muito bem sobre a diplomacia cultural e como ela muitas vezes se torna uma diplomacia pública, né? Eu gostaria de que você passasse para a gente, pode ser um exemplo do que você estuda mesmo,
Um exemplo de diplomacia cultural que é bastante evidente no mundo de hoje, para o pessoal de casa ter uma mais exemplificação dessa política no sistema internacional, por favor. Claro, eu acho que a diplomacia cultural, eu acho que é um dos fatores das RI que a gente consegue mais perceber, assim, tanto aqui no Brasil quanto no restante do mundo, né? Então, primeiro, eu acho muito importante, por exemplo, a gente lembrar do caso do samba, né? Eu sou carioca, então samba, bossa nova tem um impacto importantíssimo na política externa brasileira durante muito tempo. Então a gente tem, por exemplo, a composição lá da Garota de Ipanema e depois que é regravada com Frank Sinatra. E aí tem aquele filme da Disney lá com o Pato Donald e o Zé Carioca, sabe? Então a gente tem, durante esse período, uma importância muito grande da cultura como forma de mostrar o Brasil, sabe? Mesmo que seja um Brasil elitizado, seja um Brasil não seja o Brasil completo e tal, isso aí é outra discussão sobre essas características do poder, né? Mas hoje a gente pode, por exemplo, ver o que a Coreia do Sul tem feito, né? O K-pop é um elemento fundamental de poder cultural que a gente ignora, até porque eu também não gosto, mas, enfim, mas de poder é importantíssimo, sabe? A gente tem muita gente estudando Coreia do Sul, estudando coreano, justamente porque gostou de K-pop, ou agora de Parasita, sabe? Então, por que Parasita ganhar um Oscar de melhor filme é tão importante, sabe? Porque representa um país, representa que a Coreia também produz cinema. O que não significa, por exemplo, que o Japão não produza, que a China não produza. Produz, mas ter esses reconhecimentos são fundamentais, assim. Então, hoje, talvez não, com certeza, o país que tenha mais sucesso na obtenção do soft power é os Estados Unidos, claramente. Hollywood é a base do cinema mundial. A gente tem os principais artistas de contemporâneos de arte e de cinema, de música, tudo da indústria, pelo menos ocidental, fica nos Estados Unidos, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem essas expressões no restante do mundo, né? A gente tem Bollywood como uma importante expressão que ninguém estuda direito aqui no Ocidente, mas que faz um sucesso danado. A gente tem a China tentando entrar nesse meio cambaleando, assim, mas tentando. Então, cultura, diplomacia cultural é fundamental, assim, para a gente entender também influência, né? Influência do país no mundo, né? E também uma nova forma de um país que não tenha recursos, por exemplo, militares ou econômicos, como dissuasão, como instrumentos de dissuasão, poderem utilizar da cultura para isso, né? O Brasil fez isso há muito tempo, né? Com também uma cultura pacífica, essas coisas, criação de narrativa, enfim, a diplomacia cultural se expressa em diversas formas e em diversas áreas. Você acabou mencionando no começo a questão do Zé Carioca, a questão do samba, e você falou uma coisa muito importante, que é a questão de como isso também foi uma exposição da elite brasileira, né? Uhum. E querendo levantar uma questão que é justamente quando a cultura é apropriada pelo outro e de certa forma deformada, que é o que a gente vê muito acontecendo, por exemplo, no Oriente Médio e na Ásia, com o orientalismo, que a gente, como definido pelo Said, que é a própria formação do Oriente pelo Ocidente. Então o Ocidente criar de certa forma qualquer imagem do Oriente, esse Oriente exótico, esse Oriente perigoso, e tentar expor isso para fora. Então, como que a diplomacia cultural vai ver o orientalismo, por exemplo, ou esses outros tipos de estereótipos nesse sentido? Pois eu acho que esse comentário é importantíssimo, e ele parte da própria concepção de cultura, como eu tinha falado antes. Porque quando
se, por exemplo, constrói a imagem de uma China, que era uma imagem que se tinha da China muito antigamente, uma China mística, dragão, sabe? Você parte de uma cultura de que a sua é superior à do outro, né? De que a sua cultura ocidental seria superior à do outro, porque a cultura do outro não teria evoluído, sabe? E aí partindo dessa concepção, tudo a partir daí tá errado, sabe? Você parte de uma concepção evolutiva de cultura, já erra o resto. Então, por exemplo, essa questão do orientalismo, ela é importante de ser analisada porque ela tem um impacto tanto nas narrativas anti-Oriente, quanto nas narrativas desses países que foram afetados na construção de suas próprias culturas. Então, você também tem um impacto na construção dessas narrativas, sendo elas de que fomos invadidos culturalmente, enfim, e que é uma construção de narrativa interessante. Eu acho que algo que explica isso um pouco, e que eu acho que faz falta nas RI a gente estudar, é Bourdieu. E a gente partir para a sociologia para tentar entender como que funciona a concepção de, por exemplo, não só do orientalismo, mas de, por exemplo, a concepção de que a cultura brasileira é bossa nova, sabe? E aí, Bourdieu tem um trabalho importantíssimo, que é o do poder cultural. E a partir disso, ele explica, por exemplo, de que a construção de uma cultura, ela é dada a partir de símbolos, né? E aí, enfim, a construção desses símbolos e a construção do que é Brasil, do que é a identidade brasileira, ela parte de uma luta entre agentes, né? De uma luta entre diferentes culturas para delimitar suas visões de mundo de acordo com suas posições sociais. Ou seja, falei muito, mas calma. Ou seja, o que acontece? A construção de uma cultura, ela acaba sendo uma expressão de uma violência simbólica de quem tem mais poder do que o outro. Ou seja, ela acontece de forma hierarquizada. E Bourdieu coloca isso como um importante fator também de dominação social. Por quê? Porque, por exemplo, quando você coloca a bossa nova, e a própria constituição da bossa nova é um fator complicado, quando você coloca a bossa nova, que é basicamente samba feito por uma elite branca da Zona Sul carioca, você tira, por exemplo, esse elemento que estava vinculado às pessoas negras dos subúrbios do Rio e dá na mão de diplomatas brancos ricos da Zona Sul, elite, sabe? E aí isso já é uma expressão de uma violência simbólica. Então, quando, por exemplo, você coloca que a cultura chinesa ou que a cultura japonesa ela é mística, você tira o espaço de fala de quem está fazendo cultura na China, ou de quem está fazendo cultura no Japão, ou de quem pesquisa confucionismo, sabe, por exemplo, e coloca na mão de europeus que muitas vezes não compreendem essa cultura. Ao mesmo tempo, é importante lembrar que os estudos asiáticos, e principalmente os estudos chineses, eles se deram muito possíveis por conta das escolas de estudos asiáticos na França, que tinham sim sinólogos, sabe? Então, eu acho que ao invés de trabalhar, por exemplo, o orientalismo com uma postura totalmente anti-europeia, eu acho interessante a gente olhar, na verdade, o espaço de fala dos povos, né? Então, chineses, japoneses, mas também o espaço de fala de especialistas, de gente que teve lá, que estudou. Então, assim, eu acho que é uma linha muito tênue entre a construção de uma visão de um lugar e a própria visão, sabe? Então, eu acho que é importante ter essas distinções. Uma coisa que você pontuou muito bem
é que a gente geralmente vai falar do orientalismo, dos estereótipos no geral, a gente acaba pegando muito impacto externo disso, então em relação a outros países a gente acaba esquecendo um pouco como isso às vezes é assimilado pela própria cultura. Eu pesquiso as revoluções do mundo árabe de 2010, então a Primavera Árabe, como que é conhecida no Ocidente, e muitos artigos que eu leio acabam falando justamente disso, de como acabou havendo uma tradução cultural, então os próprios revolucionários, eles sentiam que eles precisavam traduzir todos os termos políticos deles para o Ocidente, e isso acabou prejudicando muito a própria imagem de como o movimento se via. Então é muito importante ver esse impacto que tem, inclusive, dentro da própria formação, nesse caso, dos levantes, mas também na formação de toda a cultura, de todos os cidadãos ali, de como realmente ter que fazer essa tradução cultural, querendo ou não, é uma violência epistêmica, é uma violência do modo como as culturas são hierarquizadas, querendo ou não, uma violência em si, porque você está falando que você tem que obrigatoriamente traduzir a sua cultura a uma cultura maior, teoricamente. Então, eu acho essa questão muito importante também que você bem mencionou. Não, com certeza. E tem um ponto que eu acho interessante também de botar, a própria atuação do soft power, né, do conceito soft power do Nye, nisso, né, que pro Nye, o soft power, ele é uma capacidade persuasiva de poder, né? Só que o Nye classifica ele dá alguns elementos que poderiam ser geradores desse soft power. E o problema com isso é que essa criação do soft power e desses termos acaba colocando na cultura e acaba colocando justamente toda essa carga que a gente está falando aqui de poder cultural, um caráter de você poder ranquear. Então, se você procurar ranking soft power no Google, você vai achar uma lista. O que é um problema. Porque eu, por exemplo, aqui falei que os Estados Unidos é um dos maiores detentores de soft power. Falei, não devia. Justamente porque como é que você coloca num ranking uma cultura de um país frente à cultura de outro? Entende? Você trabalhar esse ranqueamento e trabalhar dessa forma acaba transformando algo que vem do povo, que é a cultura, que vem de toda essa história, como um simples elemento que pode ser comparado, que acarreta diversas discussões, né? Então, esse é por exemplo, uma das críticas dessa análise norte-americana da cultura e do poder cultural. É muito interessante quando você falou isso de comparar poderes, né? Eu estudei bastante para matérias da faculdade a questão do poder no Joseph Nye, até os textos mais novos dele, com novas dimensões. E eu nunca tinha parado para pensar nessa classificação do tipo de soft power, né? Um soft power mais forte de um país, de outro país. Achei bem interessante esse comentário. E uma coisa que você mencionou lá atrás, que eu sinto muito falta às vezes, eu não sei como foi a sua formação, de ter esse arcabouço sociológico do Bourdieu, né? Principalmente para complementar esse estudo da cultura, né? Esse estudo do capital simbólico é muito interessante. Eu não vejo muito nas RI. Até ia perguntar para você se você sabe de algum escritor de RI mesmo, né, que trabalhe mais essa questão do capital simbólico, para o pessoal poder pesquisar também. Ou não tem quase nenhum. Tem um livro que é com um nome muito difícil de guardar, que é Bourdieu nas Relações Internacionais. E aí, é literalmente isso. que ele faz esse arcabouço. Mas tem o Edgar Teles Ribeiro, né, que é um grande diplomata. E aí tem textos em cada área, assim, sabe? E que dá pra tu encaixar fazendo, sei lá, mais volta, mas tu consegue. Ou, sei lá, cultura chinesa, cultura norte-americana, e aí tu vai achando
outros autores, assim, que tu consegue, que tem também essa perspectiva, né? Mas no geral, assim, se eu puder citar, é o Edgar Telles Ribeiro, e tem um livro também do Hugo Rogério Supo, da UERJ, que ele coeditou com a Mônica Lessa, que é Cultura, a Quarta Dimensão das Relações Internacionais. Bom, Flávio, você deu uma pincelada por cima, mas eu queria voltar numa questão que é muito importante, que a gente sempre está discutindo aqui, que é a questão das teorias, né? Você achou... Como foi a sua experiência, assim, trabalhar com as teorias tratando sobre cultura, já que, como a gente já conversou um pouco, é um tema que, por muito tempo, foi deixado muito de escanteio pelas DRI e que agora tem ganhado muita força. Como foi a sua experiência com isso? Pois é, eu tive um trabalho teórico na minha monografia que foi até interessante, porque eu não parti do convencional de abordar pelo menos as teorias clássicas, chegando a partir disso, eu parti, na verdade, de uma análise, primeiro, de ciência política chinesa, né? Para os ouvintes, eu estudei a influência do estudo Confúcio no restante do mundo, né, principalmente em relação à diplomacia cultural chinesa e à política externa chinesa. Então, como eu estava estudando China e como eu estava estudando justamente essas características especiais chinesas, eu parti primeiro de uma base de ciência política chinesa para entender como é que se formulava esse processo, para depois ir para uma base de política externa chinesa, e aí com teorias chinesas, né? Então, teoria de mundo harmonioso, teoria de mudança de paradigma na política externa chinesa e tal, para aí depois eu perceber, depois que eu tive todo esse arcabouço, eu tenho entrado nas teorias, né? E aí eu usei construtivismo, porque quando a gente está trabalhando identidade e está trabalhando cultura, a gente também está trabalhando construção de percepção de um pelo outro. E, além disso, eu trabalhei bastante questões de psicanálise e de sociologia, como eu disse antes. Então, meu trabalho ele foi muito mais interdisciplinar, digamos assim, do que tendo um rigor teórico de uma teoria fixa em RI. Assim. Agora que eu estou no mestrado e que eu aprendi a fazer metodologia de direito, provavelmente eu não teria esse caminho, porque me deu um trabalho enorme. Mas eu fiz basicamente isso. Não, muito interessante ver. Também é importante ter essa noção, né, que muita gente às vezes não entende que nem toda teoria é uma caixinha que precisa encaixar ali. A gente pode conseguir trabalhar com o que a gente tem, e é muito interessante ver esses outros caminhos que a pesquisa toma, querendo ou não, sendo bom ou não. São caminhos interessantes que eu acredito que tenham trazido muitas coisas interessantes assim, para o seu trabalho. Não, com certeza. Bom, Flávio, com essa discussão inicial que a gente teve sobre a cultura nas relações internacionais em geral, tanto na teoria quanto na praxis, né? A gente vai passar agora então um pouco para a China, nesse outro bloco. E aí a minha pergunta de abertura seria, então, como é esse ambiente cultural hoje na China, como o Partido Comunista Chinês, né, que ordena o Estado, vê isso, e aí depois a gente passa então para a ação dessa cultura na política externa. Claro. Primeiro, a China é uma caixinha de surpresas, né? Digamos assim. Eu li um artigo recentemente que fala justamente que se alguém disser que sabe muito sobre a China, a pessoa não sabe nada. Porque a China está sempre em grande mudança, em grande transformação. Esse ambiente cultural na China hoje, ele é bastante marcado por
o que alguns especialistas chamam entre uma disputa entre uma cultura tradicional e uma cultura moderna. Essa cultura moderna, ela é amplamente ligada e amplamente controlada e a partir de narrativas pelo partido, né? E aí, eu, na minha pesquisa, eu decidi não focar tanto em cultura moderna. Mas o que é interessante da gente perceber é o uso de certos elementos da cultura tradicional chinesa, e aqui cultura tradicional chinesa eu estou colocando o confucionismo principalmente, e aí olha eu usando poder cultural, não colocando budismo como cultura tradicional, olha aí. Mas, narrativa. Mas, o que dá para perceber é um uso de parte da cultura tradicional chinesa, tanto nos discursos quanto nas políticas públicas chinesas, né? Então, se você pegar para ver, e aí eu fiz isso na minha mono, em maior parte dos discursos chineses, o Xi Jinping usa alguns elementos bastante tradicionais do confucionismo, principalmente a questão da harmonia. Então você tem diversos discursos do Xi Jinping na ONU falando temos que construir um novo mundo harmonioso, que o desenvolvimento do mundo harmonioso também depende do desenvolvimento da China harmoniosa, que também é um elemento muito importante do próprio confucionismo. A gente tem o uso, por exemplo, da teoria da Tianxia, né, que é como se a China fosse um novo centro de poder mundial e que, na verdade, a estabilidade do mundo dependeria da estabilidade da China, que isso é uma teoria super complexa que destacaria um podcast só para isso. Mas, além disso, a gente tem o uso do partido de elementos culturais e dessas narrativas, não só para a construção da política externa, quanto também para a construção de uma política interna mais concisa, né? Então, e isso é muito interessante. Tem um dos discursos do partido atual que se assemelha bastante com o discurso do Mao Tse Tung, de que o Xi Jinping ele fala de que os artistas e a arte chinesa ela deve ser pensada também no partido. Então, e isso lembra um pouco de um discurso do Mao Tse Tung, que ele fala que a arte sem propósito político não é arte. Então, isso é interessante, que a gente pode perceber essas produções culturais até nos filmes chineses que são promovidos, alguns filmes, claro, promovidos pelo partido recentemente. A gente teve 2 filmes agora há pouco tempo, chamado Wolf Warrior, Lobo Guerreiro, que estão na Netflix, que foram um sucesso de audiência na época dos Vingadores, assim, se a gente contar mercado chinês, ou teve basicamente a mesma, ou um pouco menos da quantidade de gente que assistiu na China, né, porque o mercado interno é enorme, e que trabalha justamente como se fosse um Rambo chinês na África, lutando contra soldados norte-americanos, assim. Então tem aquela coisa do Rambo de bandeira americana, sabe? Só que no caso, bandeira chinesa. Então é interessante ver como é que essa promoção tem se dado, né? E isso acontece, e depois eu falo mais disso, até no próprio modelo chinês de diplomacia cultural, de soft power, enfim. Mas toda essa mudança cultural, né, de, por exemplo, aceitação de elementos confucionistas e tal, que na época do Mao Tse Tung não era possível, tem se dado muito por conta de uma mudança de paradigma na política externa chinesa, entre uma política que o Deng Xiaoping fazia, que era uma política de keeping low profile, né, de baixo perfil. Então o Deng sempre tinha aquela frase, eu acho maravilhosa, de que não importa a cor do rato, não importa a cor do gato, nem o que importa é que o gato casse o rato e tal.
E aí, ou seja, focar para um desenvolvimento interno e para toda a economia chinesa, para agora uma política de striving for achievement do Xi Jinping, que começa já com Hu Jintao e tal, mas que ganha maior evidência agora com o Xi Jinping, que aí é sim uma posição chinesa mais influente no mundo, mais presente internacionalmente, né, com promoção de multilateralismo e de outras questões. Então, a cultura perpassa também essas mudanças, né? Então, é interessante pensar a partir disso. Legal. Só deixa eu perguntar uma coisa. Você falou do filme, fiquei aqui pensando. É um chinês que mata norte-americano na África? Eu acho que... Eu não vi o filme, eu tô aqui dando spoiler de filme que eu não vi. Mas eu vi um review que falava exatamente disso, que era que basicamente assim, eu acho que tava acontecendo... Eu não sei se é 1 ou 2, porque tem 2 filmes. Estavam acontecendo tráfico de alguma coisa eu acho que, se eu não me engano, na Nigéria ou na Etiópia, que são países que já têm uma certa influência chinesa, né? E aí você tinha meio corsários ou essas pessoas do mal, digamos assim, seriam norte-americanos, ou seriam sabe quando os norte-americanos colocam a pessoa do mal sendo sempre O russo. o russo ou alguém islâmico genérico? Sim. Então, seria algo assim. E aí tem os chineses protegendo o povo da África e tal. Então é algo... É interessante ver como que se dá essa construção, sabe? Ao mesmo tempo, a China é uma civilização que talvez seja uma das mais antigas, né, da história, né? Tem uma cultura de 5.000 anos, sabe? Então, e que é aonde eu estudo, assim, eu estudo pintura chinesa, eu estudo porcelana, eu sou maluco, mas a China tem essa cultura atrás, né? Então é interessante ver esse choque, sabe? E aí isso se encontra diretamente no que a gente estava falando de poder cultural, né? De como que vão se construindo essas narrativas e que acabam deixando outras de lado, né? Nesse mesmo aspecto, a gente pode, por exemplo, pensar o Tibete, pode pensar a questão em Xinjiang, né? Dos uigures e tal, sobre justamente como que a construção dessa cultura, ela é uma cultura Han, sabe? Ela não é uma cultura uigur, sabe? Então você também tem esses choques internos e tal. Isso eu acho muito interessante, assim, esses choques de narrativas, né? Sim, é muito interessante ver essa diversidade de narrativas lutando. E eu achei muito louco, né? Você falou do filme, né? Tipo, dos chineses lutando contra norte-americanos como norte-americanos vilões, né? Parece que vale a pena ver. Parece que o jogo virou, né, Hollywood, né? Agora vocês são os caras do mal. Mas achei muito interessante isso ter falado, né, sobre esses filmes, né, e a própria parte doméstica da China, né, essas várias narrativas brigando. Então, Flávio, uma coisa que você mencionou que eu achei muito interessante é a questão interna da China com os uigures, né? E é um tema muito importante que às vezes a gente acaba deixando de lado, que é a questão do genocídio cultural. Como os estados eles acabam por destruir a cultura, ou seja, por, como eles estão fazendo com os uigures, separar as crianças da família, ou seja, por destruição de patrimônio cultural. E é um tema que assim a gente acaba deixando um pouco de lado, às vezes, nas RI, não discutir tanto a fundo a questão do genocídio cultural. Eu queria saber se tem alguma coisa a falar sobre esse assunto, que é um assunto que eu acredito que tenha muita influência dentro, querendo ou não, da política chinesa. Bem, eu tenho sim. Na verdade, eu até estudo isso, né? Meu mestrado é em segurança e defesa, né? Então, é um tema importantíssimo e que, por mais doido que pareça, ela não está presente, essa discussão ela não está presente tanto quando a gente
vê nas RI como matéria, mas ela está mais presente nos estudos de defesa, nos estudos de segurança, principalmente na área de segurança ontológica, que é a segurança literalmente do eu, né? A minha segurança quanto eu, quanto pessoa, quanto identidade, que parte de um estudo de psicanálise. Então é algo que eu estou começando a estudar, assim. Mas dentro desse aspecto de genocídio cultural, eu acho importante os estudos na área, justamente porque apontam um outro fator de violência que também o Bourdieu fala, né, que é a violência simbólica, que é o Estado como não só a concepção de Estado lá do Weber de monopólio do uso da força, né? Mas é uma concepção de também monopólio da violência simbólica, sabe? Não só do uso da força, da violência física, né? E aí, o interessante a partir disso, na questão dos uigures, é perceber quanto que isso tem relação com esse genocídio cultural, né? Tem relação tanto com essa questão de poder cultural, tem também relações diretas com a iniciativa da Nova Rota da Seda, tem justamente porque Xinjiang e Urumqi é centro de interligação entre Euroásia, né? A gente tem isso relações também com os projetos de quinquenais para o desenvolvimento do Oeste. E, enfim, não é um processo único e que dê para olhar só para uma lógica, sabe? Tem também relações com questões contra-terroristas e com o complexo regional de segurança, e aí entra Busan também e tal, para entender cooperação de Xangai nesse caso. E aí, só de eu falar aqui já dá pra ver que eu tô falando um monte de coisa, tô citando um monte de temas, que são temas que parecem totalmente não ligados, mas que têm fatores em comum, né? A política não é preto e branco. Então, quando a gente chega nesse ponto, nesse genocídio cultural em específico, esses são só um dos fatores pra gente analisar, sabe? Mas, e que essa violência simbólica, ela é muito significativa, assim, sabe? A gente percebe a perseguição contra um grupo, contra uma etnia. Tem um vídeo da BBC que eu acho muito chocante, justamente sobre esse caso, no qual eles vão nesses campos de estudo forçado e tal, e mostram as pessoas ali. E aí você vê, assim, como que é complicada a situação, sabe? E aí é um tema complexo, eu acho que é um tema complexo, eu acho que é um tema que tem que ser analisado com muito cuidado, tem que ser analisado com muita sensibilidade e com principalmente uma preocupação que vise também usar do arcabouço da segurança ontológica, assim, sabe? Para entender esse eu, sabe? Esse outro, na verdade, né? Como que esse outro é afetado. Bom, Flávio, muito bem. Você tinha mencionado sobre a sua monografia, a questão do estudo sobre o Confúcio, e também mencionou a questão do Instituto Confúcio. Para quem não está nos ouvindo aqui agora, né, rapidamente, o Instituto Confúcio é uma organização ligada ao governo chinês que tem o intuito de promover, né, em outros países, né, a cultura e o estudo do mandarim. É fácil você perceber, ele está no Brasil, que tem parceria com diversas universidades brasileiras e mundo afora, para dar para os universitários, né, cursos de mandarim, cursos de cultura. O Instituto ele é bem generoso também, ele dá bolsas de intercâmbio para a China, com summer camps, até cursos maiores, né? E isso também é muito alvo de polêmica também em vários países, foi expulso de alguns também. Eu queria perguntar para você, Flávio, na sua pesquisa, na sua monografia, como você analisou o Confúcio, quais as conclusões que você teve na sua pesquisa, né? E como ele se encaixa nessa questão, tudo que a gente está falando da diplomacia cultural, né?
Eu cheguei numa análise do Instituto Confúcio que eu achei bem interessante e que eu já adianto que não é uma análise positiva ou negativa no Instituto, porque isso não existe e nem pode existir nas ciências sociais, né? Claro, né, reservado às questões éticas. Mas o Instituto Confúcio, o que eu percebi é que ele não é igual outros institutos no mundo. Isso não é ruim, isso não é totalmente bom. O que eu percebo é que, assim como toda a formulação do soft power chinês, toda a formulação de diplomacia cultural chinesa tem características próprias, assim também tem o Instituto. Então, o Instituto Cultural, que é o Instituto Confúcio, ele é um instituto cultural com características próprias chinesas. Principalmente porque ele difere de outros institutos no mundo em alguns pontos. O primeiro deles, e talvez o mais importante, e talvez o único que eu lembre, é de que ele se instala dentro das universidades. Isso não seria um problema, justamente porque ele é um instituto, como o Gustavo bem falou, de promoção de língua, de promoção de cultura, de cursos de pintura, que eu gostaria muito de fazer, inclusive, me patrocinem. Mas o Instituto, ele tá dentro das universidades, né? E aí o ponto grande de debate, e aqui eu só estou apresentando o debate, as discussões que alguns países têm, é de que o Instituto ele é um instituto vinculado ao Partido Chinês. Ao mesmo tempo, por exemplo, você também tem outros institutos no mundo que também são vinculados aos seus países de origem e a estrutura governamental, digamos assim. Mas o Instituto ele tem um caráter diferente de que uma das regras dos institutos, do Instituto Confúcio, é que ele também tem que estar de acordo com alguns regulamentos e leis que são vigorantes na China, né? Então, isso dá uma certa confusão algumas vezes, porque, por exemplo, na Austrália, teve um caso de que ia se fazer um seminário sobre Taiwan na universidade, e aí o seminário teve que ser cancelado, porque você considerar Taiwan como um país independente, não como parte da China continental, não como uma província, é algo que vai contra a legislação chinesa. Então isso gerou algumas confusões. Ao mesmo tempo que tem esses problemas e que tem essas discussões entre a total liberdade e o uso do Instituto, eu ainda vejo o Instituto como um instituto de promoção de língua, de promoção de cultura, que diversos países no mundo têm e que estão se expandindo. A China está entrando nessa onda, né? E está, por exemplo, aproveitando da sua capacidade econômica e desenvolvimento econômico no mundo para também expandir seu Instituto Confúcio. Então, se a gente a partir disso a gente olhar uma lógica de aceitação desses institutos, a gente vê, por exemplo, que tem alguns lugares do mundo no qual a própria visão sobre a China ela é meio conturbada, então principalmente Japão e Coreia do Sul, justamente por questões históricas, né? A própria aprovação dos institutos e de efetividade dos institutos acaba sendo um pouco menor do que no restante do mundo. E aí a gente percebe com isso, por exemplo, de que talvez essa olhar sobre a efetividade do instituto, de como que o instituto funciona e essas críticas, elas têm muito mais a ver com as capacidades intersubjetivas de cada um, citando Lacan aqui. Ou seja, o que as pessoas acham, não acham, mas o conhecimento interno de cada pessoa, sabe? Então, por exemplo, a experiência do Gustavo, que teve na China, e pelo Instituto, e que estudou no Instituto, estuda no Instituto, e tem todo esse arcabouço
de ligação com a China a partir disso, a visão dele vai ser diferente da minha, por exemplo, de que nunca tive um contato com o Instituto, por mais que eu tenha um total apreço pela cultura chinesa, assim como ele vai ser também diferente de uma outra pessoa que também está deslocada de uma outra realidade. Então, quando a gente pensa essa criação de narrativas contrárias ao Instituto Cultural, até contrárias à China, no geral, elas têm essa capacidade, essas intersubjetividades envolvidas, né? Mas, para além disso, eu coloco aqui como importante a gente falar, principalmente no momento atual, da importância da gente entender a China a partir de suas próprias características e de seus próprios estudos, fugindo de narrativas e fugindo de processos que possam ser e que possam gerar xenofobia, sabe? Porque a gente entra de novo no aspecto do orientalismo, sabe? A gente tem uma visão da China, e aqui no Brasil e no Ocidente, no geral, de algo muito distante e de algo que talvez seja difícil da gente compreender. E um dos papéis do Instituto, talvez, seja justamente facilitar essa compreensão, trazer para perto essa cultura e essa língua, né? E que tem dado a oportunidade das pessoas estudarem, de conhecerem uma cultura de 5.000 anos de idade, sabe? Bom, então com essa questão respondida, Flávio, eu queria passar para uma outra coisa que também tem relação, né, com o Instituto. Eu queria pedir para você comentar um pouco sobre, então, a influência dessa diplomacia cultural na geopolítica. Você citou ali um pouquinho nessa questão da África, produzir o filme uma espécie de geopolítica, a China vem cada vez mais entrando na África, a gente até comentou disso aqui outro dia. E aí eu também queria pedir, então, para já você emendar uma prospecção para o futuro do que você vê, né, nessa diplomacia, no avanço dela, né? O que você vê para o futuro com relação a esse tema? Claro, para entender esse processo, e aí eu acho que já também responde a questão da geopolítica, é importante entender que a China tem 2 modelos de diplomacia cultural, e aí são traduções diretas do mandarim, não vou falar mandarim porque não sei, mas um primeiro deles, ele é o que a gente chama de propaganda externa, que e não é eu inventando o termo, é a tradução do mandarim, que é justamente o uso das agências de comunicação chinesa, como a Xinhua, a CCTV, né, e outras agências, para mostrar as visões do Estado, digo, partido chinês. E aí isso é um caráter interessante de geopolítica, porque essas televisões, elas, se você seguir no Twitter, tu vai ver a quantidade, por exemplo, de fake news que é feita, de uma visão única, você não tem uma visão ampla da China, justamente por ser uma TV estatal, e além disso tem uma transmissão dessas televisões em outros lugares no mundo, né? Então já é um fator importante de diplomacia cultural e de mostrar a imagem da China para o mundo. Além disso, a gente tem um outro modelo, que é o modelo de diplomacia cultural e do povo, né? Que é basicamente, e eu estudei isso e mesmo assim eu tive muita dificuldade de achar a linha entre os dois, é basicamente uma política que não tem envolvimento direto do Estado, mas que tem um objetivo de fornecer trocas culturais, de fornecer trocas de educação, de esporte, tecnologia, tudo envolvendo cultura a partir de um elemento que não envolva diretamente o Estado, né? Então, por exemplo, as Olimpíadas de Pequim seria isso, a Feira Mundial de Xangai, e muitos falam também que o Instituto Confúcio está nessa característica, né? E aí é interessante a gente notar como que por exemplo, para as visões positivas do Instituto, ele estaria encaixado nessa categoria, né? Então, e as visões mais
ocidentais, digamos assim, ou as visões mais de fora de tudo, ele encaixaria ele no conceito de propaganda externa. Mas esses são só dois de algumas das formas de que a China usa a cultura como elemento geopolítico. Porque, como eu falei antes, você, por exemplo, a China tem investido muito no continente africano e a China tem investido muito na Ásia, justamente, primeiro, por fatores econômicos e por fatores de possibilização de expansão de mercados e de questões da nova rota da seda, né? E que também são questões geopolíticas. E se você parar para pensar, se você parar para analisar, esses investimentos econômicos, eles não vêm só dentro da economia, eles vêm também com a instalação de institutos Confúcio, de programas de intercâmbio, de trocas culturais, justamente porque entender a China dá a esses parceiros econômicos, ou pelo menos falar o idioma, facilita para esses parceiros dá um capital, entendeu? Então você tem certa ligação entre essa expansão econômica chinesa e também a expansão cultural. Com prospecção, e aí eu digo prospecção de 2 meses adiante, sabe? Porque a China já está investindo muito em cinema e eu prevejo, e a China, por exemplo, o mercado chinês tem uma importância absurda economicamente para Hollywood, por exemplo. Mas a gente já vê uma participação enorme chinesa nos filmes de Hollywood. E aí a gente, por exemplo, dá para ver o próximo filme da Marvel aí, não sei se é o próximo, um dos próximos, é Shang-Chi, que é com atores chineses, é uma trama chinesa, um herói chinês, sabe? E é um mercado totalmente, não totalmente, mas é um mercado norte-americano muito forte. A gente tem, por exemplo, a releitura e a refilmagem de Mulan, que não sei se vocês viram que teve muitos problemas aqui no Ocidente, porque não vai ter mais dragão, né? Justamente porque contribuiria para essa visão mística chinesa. Enfim, e além disso, da posição de diversos atores sino-americanos no cinema americano de importância, e tem crescido ao longo do tempo, né? Até porque justamente a gente já tem no cinema americano diversos atores chineses, mas que por muito tempo e até hoje são tratados de forma xenofóbica e tal, tem toda a questão do Bruce Lee, enfim. Mas se vocês pararem para pensar, vocês vão ver nessas produções e nesses mercados muito grandes, cada vez maior uma participação de tramas chinesas e de uma dependência da China, né? Eu acho legal também a gente falar aqui da questão que teve, não sei se vocês viram, daquele campeonato de Hearthstone lá, que é um jogo de cartas online, de que um dos participantes de um campeonato assim levantou uma bandeira de Free Hong Kong, de que Hong Kong seria independente. Isso gerou um problema enorme, assim. A gente teve desclassificação do torneio. Depois disso você teve aquele presidente de um time de NBA norte-americano também apoiando Hong Kong, que gerou com que a NBA fosse banida na China. Então, o que gerou um prejuízo enorme, assim, justamente porque é a maior audiência, até mais do que os Estados Unidos, se eu não me engano, ou maior do que os Estados Unidos, ou pelo menos na mesma... Sim, maior. Acho que é maior. Sim, chega a alguns milhões a mais. É bem maior. Grande. E aí, enfim, você está começando a ver como que essa dependência chinesa, e principalmente dependência a um país de um governo autoritário, né, que acaba complicando as coisas, sabe?
de como que o cinema, de como que a mídia e tudo acaba estando dependente a isso, sabe? Ao mesmo tempo, é importante aqui também a gente falar que é bom ter essa cultura chinesa também na grande massa, sabe? É bom ter essa cultura chinesa dentro de Hollywood, porque já tinha, né? Só que tinha xenofobia, né? Ainda tem. Mas ter essa troca de paradigma e ter essas trocas culturais e ter esse conhecimento de um povo é fundamental, justamente para a gente crescer como indústria, né? Como indústria criativa, mas também crescer como seres humanos, né? Aprendendo outras perspectivas. Muito bem, então. Muito obrigado pelas respostas, Flávio, foram muito boas. E agora a gente queria fazer um quadro clássico com convidados, que é o ping-pong nosso, que a gente vai fazer algumas perguntas mais informais para a galera julgar seu gosto, vamos dizer assim. Bom, a primeira pergunta, que é sempre clássica: se você tivesse que escolher uma música para entrar num ringue, aquela música que te apresentasse, assim, você vai lutar, que música que queria ser? Eu acho que eu ia botar The Suburbs do Arcade Fire, porque não tem nada a ver com luta, e o cara ia ficar com pena de mim e eu não ia morrer porque eu sou fraco. Isso é de estratégia. É estratégia. Boa. A segunda pergunta: se você tivesse que apresentar um filme pro crush, que o crush tem que gostar, para você depois apresentar ele para sua mãe, para seu pai, que filme que seria? Ele tem que gostar do filme. Eu sempre apresento Les Adoptés, que é um filme francês da Mélanie Laurent, maravilhosa. Quem não conhece é a que faz a Xoxana de Bastardos Inglórios. Ela é diretora desse filme. E aí, enfim, eu sempre apresento esse filme, ninguém nunca gosta, e aí, enfim, nunca dá certo. Mas é o filme no qual eu tirei a frase inicial. Caramba, que da hora. Forças, ícone. Alguém vai gostar, calma aí. Vai chegar o dia. Alguém vai gostar. Muito bem. E qual que é o seu livro de cabeceira? Aquele livro que tá do seu lado sempre. Eu acho que é Sandman, do Neil Gaiman. Nossa, um clássico. Clássico mesmo. Muito bem. E a última pergunta: se você tivesse que escolher alguém, pode ser vivo ou já falecido, pra jantar um dia, trocar um papo, quem seria? Cara, eu acho que o Clint Eastwood, sei lá, porque os filmes são bons. Eu vi esses dias revi Bom, Mal e Feio, aí eu fiquei com vontade. Ah, tirando aquele filme lá do trem da França, lá que eu não lembro o nome dele, o resto dos filmes são muito bons. Os filmes Não são sei se você muito bons. viu. E Sniper americano também, que é meio merda. Mas Vai pra mim propaganda, né? Mas Power aí. Mas os de faroeste deles são ótimos, né? Demais. Excelente diretor também. O Gran Torino é muito legal. Muito obrigado, Flávio. Eu que agradeço. Bom, Flávio, a equipe do Pode Rir agradecer muito a sua presença aqui no podcast, foi muito legal. E antes de dar tchau, eu queria perguntar para você, o que você sugere para a pessoa que está começando a pesquisar sobre isso, tem interesse, como começar, o que ler, o que procurar, né? Quais são as suas dicas? Eu indico, acho que primeiro, gostar de alguma coisa de cultura. Então, seja cultura americana, cultura chinesa, cultura coreana, e aí a partir disso você estudar aprofundadamente o tema, né? Principalmente porque eu acho que tu acaba estudando algo que tu gosta. Em relação à China, eu indicaria, então, começar ou a ler um livro que eu acho fenomenal, chamado Viver, do Yu Hua, ou na área acadêmica, se você já é interessado em China, o blog /site do professor André Bueno, da UERJ, chamado Sinografia.
que ele tem diversos textos e diversas coisas sobre história, arte, cultura chinesa, e é fenomenal. E aí eu acho que é isso. Muito bem, então. Bom, Flávio, obrigado pela presença aqui em Pode Ir. Foi muito legal mesmo. Espero que você tenha gostado, né? E, bom, para você que está nos ouvindo, muito obrigado por ter escutado esse episódio e até a próxima. Até a próxima, gente. Obrigadão. Obrigadão pelo convite. Bom, Enzo se despedindo aqui de vocês. Muito obrigado por a presença por ouvir mais esse podcast. E você, Flávio, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Muito obrigado, Flávio, pela presença. É sempre bom ter pessoas que pesquisam cultura, pessoas que falam sobre cultura. É uma coisa assim, realmente, eu sempre fico muito feliz falando disso. Então, ter alguém que fique tão feliz quanto eu é muito legal. Queria agradecer, então, a presença, agradecer ao nosso ouvinte e até a próxima.